Olá pessoal, estamos de volta hoje com o capítulo 9 do livro de Mateus, onde são abordados alguns temas voltados à cura, então a cura de um paralítico, depois Mateus integrando o grupo de discípulos, Jesus comendo em meio a pecadores e sendo criticado, a cobrança com relação ao jejum, mais alguns eventos de cura e, por fim, mostrando que Jesus estava andando por toda a região fazendo bem. E em cima desse texto aqui nós vamos dividir ele em 10 partes, abordando o que ocorreu em cada uma dessas etapas. Então, a primeira parte é a questão da cura do paralítico, né? Ela começa deixando claro que a fé do paralítico era visível, estava a olhos vistos, né? E por isso que então Jesus logo atende a ele, só que como sempre Jesus já sabe o que vai acontecer e tudo tem uma base de ensino, né? Então, ao invés de simplesmente dizer ao paralítico que ele estava curado, Jesus diz: teus pecados estão perdoados. Ali na volta estavam alguns escribas que falavam entre si que era blasfêmia o que Jesus estava fazendo, porque eles não acreditavam que ele era o Filho de Deus. E então, como ele poderia então perdoar os pecados do paralítico, né? Jesus, conhecendo os pensamentos deles, né, ele logo já saiu em defesa para fazer mais um ensino. Ele dá um tapa de luva nos escribas, dizendo: o que é mais fácil então? É mais fácil eu dizer perdoados estão os vossos pecados, ou levanta-te e anda? E aí ele complementa que para que eles tivessem então a prova de que o Filho do Homem tem poder e autoridade na terra para perdoar pecados, então ele disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa. E assim aconteceu, o paralítico foi curado. Se nós analisamos esse texto, tentando nos colocar naquela situação, naquela época, olha, uma expressão de teus pecados estão perdoados, ela não tem nada visível, né, que se pudesse concluir que aquilo efetivamente teria acontecido. Então, e Jesus começa dessa forma para ser criticado, e depois então, aí sim, quando ele pega um paralítico, sabidamente paralítico, e ele diz: levanta-te e anda, e o paralítico se levanta, aí eu tenho um milagre caracterizado a olhos vistos. Então, assim, foi de certa forma, Jesus utilizou de muita estratégia aqui para nos trazer mais um ensinamento. A segunda parte é a integração de Mateus aos discípulos. Mateus era um coletor de impostos, né? E Jesus, quando passa por ele, o chama e de imediato ele seguiu e passou a ser discípulo de Jesus. Depois, terceira abordagem no conteúdo do capítulo 9 é Jesus comendo com pecadores. E aí os fariseus o criticam por ele estar no meio dos pecadores e tal. E Jesus prontamente já sai em defesa novamente, dizendo que os médicos eles estão aí para atender os doentes e não os sãos. Os sãos não precisam de médico. E que ele não teria vindo para os justos, e sim para os pecadores, para os chamar ao arrependimento. E de fato aqueles que já são filhos de Deus não precisariam não é que não precisariam, Jesus não teria que dar toda essa atenção para eles, e sim aqueles que estão perdidos. A intenção de Jesus era trazer todos ao arrependimento e salvar todas as almas para Cristo. E então nesse sentido é que ele faz essa abordagem. E Jesus era firme o suficiente para frequentar ambientes, digamos assim, questionáveis como esse e não se contaminar. Mas o objetivo estava em ganhar pessoas que a religião havia, de certa forma, descartado. E é o que acontecia na época, né?
por isso essa reação também dos fariseus ali de achar um absurdo que Jesus estava em meio a pecadores, porque aquelas pessoas elas tinham sido descartadas e simplesmente elas eram ignoradas pela sociedade clérica. Depois existe um trecho, a quarta parte desse capítulo, fala sobre o jejum, onde Jesus também é cobrado que nem ele nem os seus discípulos jejuavam. E aí Jesus faz uma analogia com a festa de casamento e a presença do noivo. Então, enquanto o noivo está na festa, então está tudo bem, mas haveria um dia em que o noivo não estaria mais na festa. E aí ele complementa dizendo, então no dia em que o noivo não estiver mais na presença deles, aí eles jejuarão. E mais algumas analogias que são feitas no final, que não se remenda de pano novo em veste velha, né? E que também não se coloca vinho novo em odres velhos. Odres são os jarros de barro, né? Então assim, com o tempo eles envelhecem e eles ficam mais suscetíveis a quebrar, ou rachar, ou vazar. Então se tu tem um vinho bom, um vinho novo, tu não vai pegar o pior jarro que tu tem para guardar ele, porque tu corre o risco de o perder. Então tu vai procurar os jarros novos. E a questão do tecido, quem já costurou, imagine a situação onde se pega um remendo de um tecido novo para se costurar um tecido que está totalmente apodrecido, que qualquer coisinha ele rasga. O que vai acontecer? Eu estou desperdiçando um pedaço de tecido novo que eu vou costurar num tecido velho e vai se rasgar, vai se perder aquele tecido novo. Então essa é com relação a isso que Jesus faz essa descrição analógica. O quinto ponto é com relação a um chefe cuja filha morreu, e ele vem também num ato de fé e diz para Jesus que ele acredita que bastaria ele impor as mãos e ela viverá novamente. Então nesse ato de fé Deus se desloca, Jesus se desloca com ele para ir então até a casa desse chefe. No meio do caminho vem o sexto ponto, onde ele encontra uma mulher enferma que já sofre de uma hemorragia há 12 anos. O texto aqui não diz, mas assim, eu acho que a primeira conclusão, o primeiro entendimento que a gente chega é que talvez fosse uma questão menstrual mal regulada, né? Que ela estaria menstruando direto por todo esse tempo, mas o texto não diz, pode eventualmente até ser outra coisa. E essa mulher ela apenas toca nas vestes de Jesus com a fé de que isto bastaria para ela ser curada. E Jesus percebe isso e só complementa, dizendo para ela exatamente isso: a tua fé te salvou. E aí a mulher foi curada. Na sequência, o sétimo ponto é a chegada de Jesus na casa de Jairo, que era de quem a filha tinha falecido. Ele chegou lá e assim, as pessoas estavam tristes, por óbvio, né, pela menina ter falecido, e Jesus tranquiliza todos, dizendo que ela estava apenas dormindo. E aí alguns riram, a gente consegue imaginar a cena, aquela risada irônica, dizendo quem é esse bobalhão para estar dizendo isso, né? É claro que ela morreu. E aí Jesus entra no quarto, pega ela pela mão e ela se levanta. Aqui, assim, pode até ser que ela não estava falecida. Lembremos que nós estamos falando de uma época de muito tempo atrás, onde muita coisa da medicina não se conhecia. A exemplo, a questão do coma, que é praticamente uma morte hoje, mas fisicamente o cérebro não morreu e a pessoa pode voltar. Mas mesmo que fosse uma situação como essa, que de fato ela não havia falecido, mas dava essa impressão, de qualquer forma ela foi curada por Jesus, né? Então, ou ela foi ressuscitada, ou ela foi curada de algo que, naquela época, ninguém sabia o que era, e talvez, se não tivesse sido feito nada, a menina poderia ter sido enterrada em coma, né? Depois, o oitavo ponto é quando Jesus se depara com dois cegos que lhe pedem compaixão. Aí aqui eles não demonstraram diretamente a fé, mas aí Jesus aborda isso. Ele pergunta: vocês creem que eu consigo fazer isso? E eles disseram que sim. E aí Jesus, como é que Jesus responde? Ele não responde que estejam curados, ele responde: então faça-se conforme a vossa fé. Ou seja, se eles efetivamente declararam aquele sim
com a convicção, com fé de que poderia ser feito, isso aconteceria. Mas se tivessem falado da boca para fora, sem nenhuma convicção daquilo, o que Jesus disse? Faça-se conforme a fé de vocês. Então, se não existia aquela fé, eles não teriam sido curados. Mas o texto relata que sim, que eles foram curados e que, mais uma vez, Jesus pede que eles não façam alarde disso, que eles mantenham isso em sigilo, mas isso não acontece, né? Eles ficam muito contentes com o que aconteceu e saem divulgando por todo canto. Depois, a nona parte é a cura de um mudo endemoniado, em que Jesus o cura, e aí os fariseus começam a murmurar também que aquilo ali é porque é em nome do maior, do pior dos demônios, é que ele faz, que ele expele então esses outros demônios, né? E ficam nessa murmuração, ou seja, assim, nada do que Jesus faz parece ser suficiente para que escribas e fariseus cheguem à conclusão óbvia de que ele é filho de Deus. E o 10º e último ponto desse capítulo é o relato que aparece com relação a Jesus estar visitando todas as cidades e povoados da região, ensinando, pregando e curando, e relata que Jesus encontrou as multidões e se deparou com a impressão de que elas se tratavam de ovelhas sem pastor. E aí ele fala com seus discípulos que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. A seara é a expressão que define as atividades relativas ao plantio e à colheita, né, da agricultura. Então essa analogia que Jesus está colocando aqui é que existe muito por fazer, existe muitas pessoas a serem alcançadas pela palavra de Deus e tem pouca gente fazendo isso. E a realidade não mudou, hoje nós ainda continuamos com essa mesma deficiência. E pior, hoje a gente se depara com uma concorrência desleal, onde nós vemos pessoas fazendo isso do jeito errado, movidas pelas motivações erradas, né? E aí isso, ao invés de alcançar pessoas, acaba afastando pessoas. Então é por isso que eu fico bastante contente de ter começado a fazer esse trabalho, e espero que isso possa ter um alcance, não só agora, mas para o futuro também, de ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais como as coisas aconteceram e conhecerem, terem a motivação e a vontade de se aproximar mais da palavra de Deus. Então por hoje era isso, né? Voltamos com o capítulo 10 em outra oportunidade. Um abraço.